Fala aí, amigo palmeirense, mais um vídeo do canal Porco Raiz, o canal do Porcão, Léo Neto, esse que vos fala nessa sexta-feira. E já nervoso, já ansioso, já começando a remoer as questões do jogo de domingo, até porque é um jogo de 6 pontos e a gente começa a ficar preocupado, a gente começa a ficar tenso, principalmente diante das algumas notícias que nós temos recebido aí na data de hoje, né? A questão do Everton, que não jogará, tem a questão também do Abel, né? A questão de um possível contrato e uma sondagem por time da Inglaterra, entre outras questões aí que norteiam o jogo de domingo, que é um jogo de extrema importância. E eu queria trazer essa resenha para vocês nesta sexta-feira para a gente trocar essa ideia, tá bom? Antes da gente ir propriamente para o vídeo trocar essa ideia, eu queria pedir seu like marotaço, que você comentasse no campo, correto? Que você divulgasse nos seus grupos e que você, caso não seja inscrito no canal Porco Raiz, faça a sua inscrição, que você não perde nada com isso, muito pelo contrário, de maneira gratuita você só vem a ganhar, porque eu acredito que a nossa resenha seja legal, a nossa resenha possa trazer um pouquinho, né, de discussão bacana, né, de opinião, e aí você colocando nos comentários o que você acha, eu vou te responder, a gente vai resenhar bastante. No próximo vídeo eu trago os seus comentários, falo sobre eles, então fica à vontade, tá bom? Vamos chegando e vamos falar um pouquinho de Verdão, bora lá. Bom, inicialmente eu queria falar um pouquinho sobre essa possível interesse do time da Premier League em Abel Ferreira, que é o time que vocês já sabem bem, o Nottingham Forest, um time inglês, né, que há umas 7, 8 rodadas atrás trocou o seu técnico, né, o seu coach, e pelo que disse o jornalista André Hernan, esse time, o Nottingham Forest, teria consultado a possibilidade do Abel Ferreira ir treiná-los, né? E que o Abel Ferreira prontamente teria recusado a oferta por estar muito imbuído no projeto do Verdão aqui no Brasil, aqui em São Paulo, ali na região da Pompeia, né? Eu, sinceramente, eu não sei se de fato essa proposta houve, tá? Eu, claro, não posso dizer que o jornalista está mentindo, não, negativo. Mas assim, às vezes, né, uma sondagem, uma pesquisa, algo desse tipo pode ser confundida e entendida como uma proposta efetiva. Por isso que eu estou dizendo que às vezes, né, não houve um interesse real, mas sim apenas uma sondagem, né? Eu não enxergo nesse momento que o time da Premier League tenha de fato feito uma oferta efetiva para o Abel Ferreira. Na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião a nível de resenha aqui para vocês. Eu acredito que existe sim um grande interesse, né, em trazer uma grande motivação para que o torcedor aperte mais os laços com o Abel Ferreira, até porque ele ainda não assinou o contrato com o Palmeiras, a renovação. E pelo que ele diz, ele quer ficar no fiozinho do bigode. Eu sinceramente acho que não é legal, né, no mundo do futebol, onde grandes cifras, grandes salários, grandes premiações são envolvidas, a gente ficar, né, só no fiozinho do bigode, porque amanhã ou depois pode haver um desacordo, um desentendimento e não há nenhum lastro, né? Nenhum lastro jurídico que garanta para um lado ou para outro lado. Então eu acho que sempre seria interessante, acho de bom tom, mantermos um contrato ativo, um contrato vigente. A Leila, como gestora, né, como excelente gestora, ela sabe muito bem disso, da necessidade de se ter um documento formal para que as relações sejam lastreadas. Então, na minha opinião, aqui na opinião do canal, eu acredito que pode ter havido uma sondagem, mas não uma oferta efetiva por Abel Ferreira. Com relação ao jogo de domingo, né? A gente sabe que na rodada do meio da semana já se colocou uma pressão muito extra, uma pressão adicional por parte do Flamengo, já questionando a arbitragem do jogo que teve, né? Questionando possível pênalti, questionando cartões e jogando uma pressão para a arbitragem, para o departamento de arbitragem, obviamente, para que, de repente, fosse beneficiado no próximo jogo, e o próximo jogo é o nosso, o jogo de domingo, o jogo de 6 pontos. Não é bem um jogo de 6 pontos, porque o Flamengo, mesmo ganhando do Palmeiras, não passaria a ser líder do campeonato, né? Não voltaria à liderança do campeonato, porque nós temos 2 vitórias a mais. E se, no caso de perdermos, ainda teríamos uma vitória de gordura, mesmo com a pontuação igual. Então a gente não sairá da posição de líder neste jogo de domingo em nenhuma hipótese.
hipótese, mesmo perdendo o jogo. Claro que para nós seria muito mais interessante manter essa pequena gordura para a continuidade do campeonato, né? Para que a gente tenha tranquilidade em jogar os próximos jogos, em jogar as próximas rodadas do Brasileirão, até porque já vem também a Libertadores, já no meio da semana que vem já temos jogo de Libertadores, e aí a pressão aumenta, o cansaço aumenta, enfim. Tudo corrobora para que a gente tenha problemas, né? Então seria muito importante, muito legal o Palmeiras conseguir no mínimo um empate lá no Maracanã, no Rio de Janeiro, e se tivesse uma vitória seria maravilhoso. Mas, e não é o que eu estou prevendo, mas mesmo havendo uma derrota, seja por que pontuação for, por que quantidade de gol for, a gente ainda continua líder do Brasileirão. E o movimento do dia, a notícia quente do dia é sobre o Everton, né, que se contundiu. Dizem que se contundiu nos treinos de ontem, e aí fez exame hoje e realmente constatou que tem uma lesão na mão, né? Ele mesmo fez um vídeo, né, comentando que essa lesão o tirará do próximo jogo, jogo de domingo, mas que ele continua exercendo a liderança dele dentro do vestiário, a nível de motivação, etc, etc, né? Colocou um vídeo, né, no site do Palmeiras. Esse vídeo já circulou, você obviamente já deve ter visto, e a gente só não sabe quem vai, né? Eu vou subir uma enquete que eu fiz no meu canal, vou subir a enquete aqui pra gente ver como que tá a votação dos palmeirenses com relação à vontade, né, de um ou de outro. Nós temos o segundo goleiro, que é o Marcelo Lomba que nos deixará no fim do ano, né? Não quer ficar nessa situação, ele quer jogar para terminar a carreira dele jogando, e eu não tiro a razão dele nesse sentido. E temos o terceiro goleiro, que é o atual contratado, né, o Carlos Miguel, que vem também da Europa para cá para ajudar o Palmeiras. Carlos Miguel, a gente sabe que tem feito bons treinamentos, tem treinado bem, e já temos há algum tempo pedido que ele estreie. Pedimos em jogos menores, até no próprio jogo do Red Bull Bragantino, por que não, né, preservar o Everton, né, mas preservá-lo em função de cartões, mas claro, machucou, não tem jeito, né? E sugerimos, né, que colocasse Carlos Miguel, mas essa liderança que ele exerce, toda essa questão de ter uma história muito longa, uma história muito bonita na Sociedade Esportiva Palmeiras, faz com que o Everton não saia, nem que seja para deixar jogar uma vez o Carlos Miguel ou o próprio Marcelo Lomba. Só que agora vai ter que deixar, se contundiu, e para o jogo de domingo a gente não sabe. A enquete está aí, né? Sobe novamente a enquete e vocês veem que os palmeirenses querem o Carlos Miguel com uma quantidade muito expressiva de votos. Então a gente não sabe até o presente momento quem irá para o jogo, mas está aí a vontade do palmeirense. A minha vontade, caso lhe interesse, é que realmente venha o Carlos Miguel, até porque já com a saída do Lomba no fim do ano, não faria muito sentido colocar o Lomba para um jogo desse tamanho, né? Não que ele não fosse representar o Palmeiras, nada disso, mas como a gente tem que dar seguimento com o Carlos Miguel, seria interessante já abrir, né, para que ele fizesse a inauguração em um jogo oficial. Então essa é a opinião aqui do Léo Neto, tá bom? A gente vai torcendo, já estamos nervosos, já estamos ansiosos, esperamos que tudo dê certo. Vou ficando por aqui e a gente volta aí a qualquer momento para resenhar um pouquinho mais com vocês. Vamos torcer. Palmeiras numa vitória no Maracanã seria maravilhoso. Continuaríamos na frente e muito na frente. O empate não seria mal, né? A derrota seria dolorida, porque a mesma pontuação, só com uma vitória, né, segurando a nossa posição na ponta, não seria confortável. Um grande abraço para vocês, avante palestra.